Senhoras e senhores, sejam bem-vindos em mais um episódio aqui do nosso Saga News. Hoje é dia 3 de janeiro de 2018 e eu estou aqui mais uma vez para responder dúvidas de vocês, dúvidas que vocês enviaram aqui para mim. Já passamos de centenas de dúvidas e, mais uma vez, lembrando que nós estamos também gravando estes episódios para o YouTube no canal da Minha Saga. Então, você pode estar ouvindo o áudio no nosso podcast ou então você pode estar assistindo no YouTube. Então, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Neste novo episódio é o seguinte: como estamos ainda no terceiro dia de janeiro e já recebi mais ou menos 140 e-mails com dúvidas de vocês. Hoje eu separei aqui 1, 2, 3, 4 dúvidas para responder para vocês. Claro que tem muita dúvida que acaba sendo respondida, que acaba sendo repetida ou que os temas são muito parecidos. Então, essa foi uma das ideias que eu tive, na verdade, né? A ideia de gravar esta sequência de vídeos e também fazer aqui o nosso podcast, o início do podcast oficial da Minha Saga em janeiro de 2018, respondendo a dúvida enviadas pelos leitores, enviadas pelos ouvintes, era exatamente porque eu sabia que isso ia acontecer, que nós teríamos várias dúvidas muito parecidas, muito similares, e aí ao responder uma pessoa, eu acabo ajudando várias outras que também têm a mesma dúvida. Então vamos lá. A primeira dúvida que eu separei foi a do Marcos. O Marcos pergunta o seguinte: Fábio, no quesito residência, que recomendações você dá ou quais cuidados devemos tomar ao utilizar hospedagens como, por exemplo, o Airbnb, para que o Comune possa aceitar essa residência? Marcos, então, eu já sei, eu já te conheço, inclusive pessoalmente eu sei que você já sabe a diferença entre residência, como que a residência ela é feita na Itália, então eu vou diretamente no específico da sua dúvida, que é a seguinte: você precisa conversar com o proprietário do Airbnb e explicar para ele que você precisa que ele faça um contrato contigo, ou então que te dê uma carta de hospitalità como hospitalità gratuita, uma sessão de fabricato, desculpa, como hospitalità gratuita. Por quê? Normalmente, proprietários de casas, apartamentos que são inseridos no Airbnb, estes proprietários, eles fazem isso para não ter clientes fixos, para não ter residentes naquele local. E sim, eles fazem isso para ter uma rotatividade, para ganhar dinheiro com férias, com turismo, enfim, com pessoas que passam por lá e não pessoas que ficam. Então, o cuidado que você tem que ter é deixar bem claro para o proprietário que muitas vezes isso é uma vantagem também para ele, dizendo o seguinte: olha, ao invés de alugar seu apartamento por apenas algumas semanas, eu preciso fazer um procedimento no Comune e o Comune solicita, pede que eu tenha residência neste Comune. Eu já comecei o meu processo de reconhecimento no Brasil, eu já trouxe todos os documentos prontos para fazer o meu processo e eu preciso terminar. Na verdade, eu preciso entregar para o oficial de status civil do Comune e ele vai fazer uma análise, vai mandar um documento lá para o consulado e depois disso eu já vou pegar minha carteira de identidade italiana e também meus documentos e eu já posso liberar a vaga na sua residência. Então, uma vez que você deixa muito claro isso para o proprietário e fala: então eu gostaria sei lá, já pagar para você 3 meses adiantados de aluguel, 4 meses adiantado, enfim. Quando você tem esse tipo de conversa com o proprietário, acaba ficando mais fácil, tá bom? Mas o cuidado aqui é sempre dizer a verdade para o proprietário, dizendo o que você precisa. Ele, por ser já um empreendedor, porque ele já está com a casa no Airbnb, ele tende a verificar a parte financeira da coisa e falar: peraí, ao invés de alugar por semana, se eu tenho uma pessoa aqui por 3 meses e que eu já sei que ela vai embora depois, por que não? Ok? A segunda dúvida de hoje é do Joaquim. O Joaquim diz o seguinte: que ele mora em São Paulo, ele já obteve a cidadania italiana dele e ele quer saber como que ele faz para tirar os documentos na Itália. Na verdade, ele até citou: enquanto, por exemplo, eu faço um curso profissionalizante. Minha maior dúvida é em relação à fixação da residência. Pode ser feito em Airbnb ou em hostel. Afinal, já sou italiano e até onde eu sei, não existe lei que proíba o italiano morar em Airbnb e em hostel. Joaquim, existe uma diferença. Na verdade, a lei italiana não te obrigue ou não te proíbe de fazer o que quer que seja. Só que existem determinados procedimentos que só podem ser feitos por cidadãos residentes na Itália, seja ele italiano ou não.
Então, por exemplo, se você obteve sua cidadania italiana no consulado italiano no Brasil, você automaticamente já está inscrito no comune onde o seu antenato nasceu, muito provavelmente. E lá, o que você precisa fazer? Você pode fazer o pedido da sua carta de identidade italiana indo para este comune, porque lá vai constar que você é um cidadão italiano residente no exterior, o famoso AIRE. Então, inclusive, eu vou deixar aqui embaixo, em algum lugar, o link de um vídeo que eu já explico como você pode fazer a carta de identidade italiana para quem solicitou a residência no Brasil. Porque normalmente, como você mesmo sabe, quando a gente termina o processo de reconhecimento no Brasil, a gente não tem nada em mãos. A gente não tem a carta de identidade e não tem o passaporte. Então você pode fazer o passaporte no consulado italiano no Brasil, chegar na Itália com este passaporte italiano, porque você vai precisar de um documento de identificação, então venha com o seu passaporte italiano, que vai ser o único documento que você vai ter em mãos para provar que você é cidadão italiano reconhecido. E uma vez que você tiver, vá até o comune onde o seu antenato italiano nasceu, porque foi para lá que os documentos foram enviados para transcrição. Uma vez que você está ali, pega o documento, pega a carta de identidade, vai vir com o seu endereço no exterior, no seu endereço no Brasil, porque você é um cidadão italiano residente no Brasil, e pronto, fechou. Agora, se você quer usufruir de serviços na Itália, tais como serviços de assistência médica, por exemplo, você quer escolher um médico de família, você quer estudar em determinado comune, esse tipo de coisa, aí somente cidadãos residentes no comune podem fazer isso. E neste caso, o hostel Airbnb normalmente não dá direito a isso. Você precisa alugar um imóvel que seja idôneo para o pedido de residência na Itália. O que é um imóvel idôneo? Um imóvel que tem as características, entre elas, ele seja registrado no comune como um imóvel habitativo, que você tenha um contrato de aluguel deste imóvel, enfim, que o proprietário autorize que você faça sua residência, entre outras coisas. Tá bom? Bom, a terceira dúvida é do Matheus. O Matheus falou o seguinte: olá, Fábio, eu e minha irmã demos entrada nos documentos da cidadania italiana em outubro de 2017 e a minha não renúncia chegou no meio de dezembro, já a da minha irmã ainda nem sinal. Por que isso ocorre? É normal? Ela corre algum risco de não ser reconhecida como italiana? A não renúncia foi solicitada ao consulado de São Paulo. Então, Matheus, isso é uma dúvida muito curiosa e, infelizmente, é muito comum. Por quê? Porque cada pedido de não renúncia ele é individual. Então, quando o oficial faz o pedido de não renúncia, ele faz um pedido para você e um pedido para sua irmã. Quando chega no consulado, o consulado ele não faz essa triagem por comune, ele faz por ordem de chegada. Então, pode ser que naquele mesmo dia que chegou a sua não renúncia da sua irmã, pode ter chegado, sei lá, dezenas de outras não renúncias. O consulado, de repente, mandou essas outras não renúncias na frente da sua irmã e é por isso que a dela ainda não chegou. Porém, tem uma coisa aqui que eu gostaria que você fizesse. Vá até o comune, converse com o oficial e diga: olha, nós estamos realmente achando estranho tal, e o consulado, como às vezes eles podem, sei lá, comer bola de alguma forma, a senhora poderia nos passar, por favor, quais os dias que foram enviados as duas não renúncias? Fale assim para o oficial. Por quê? Porque aí a gente vai ter a certeza de que de repente ela não mandou a sua não renúncia e não mandou a da sua irmã achando que uma valia, porque pode ser isso, entendeu? Então, pra gente não ter essa dúvida, vai no comune como que você não vai cobrar o oficial, tá? Na verdade, assim, ó, você vai cobrar o oficial sem parecer que você tá cobrando o oficial. Como? Colocando a culpa no consulado. Então a tática aqui é o seguinte: quando você vai no órgão público na Itália, você vai pedir alguma coisa como se o consulado no Brasil tivesse feito alguma coisa errada ou não tivesse feito alguma coisa. E da mesma forma, isso daqui serve para todos vocês que estão me ouvindo, estão me vendo. Se você vai no consulado italiano, você vai usar o órgão italiano na Itália, por exemplo. Olha, senhor consulado, eu vim aqui para saber porque o comune na Itália nem sempre sabe fazer as coisas direito. Então essa é uma tática que funciona muito bem. Então você chega no comune e fala assim: oi, tudo bem? Eu gostaria de ver com a senhora porque eu estou querendo pedir para um familiar ir até o consulado italiano de São Paulo para verificar se houve algum problema na chegada da não renúncia, mas para isso eu gostaria de saber da senhora, tem como a senhora me passar um número? Tem algum protocolo
chegue lá como se você não soubesse de nada, tá? Porque o oficial, ele gosta de... Muitos oficiais, eles gostam de mostrar que eles sabem fazer as coisas. Ainda que você saiba que tem um protocolo, que tem uma data de envio, chegue como se você não soubesse de nada. A senhora poderia me ajudar? Peça ajuda dela. E aí ela vai falar, não, pode deixar, vamos ver aqui, olha, tal dia foi enviado a sua e a dela foi enviada através do protocolo tal. Se nesse momento, por algum motivo, você descobrir que ela não enviou a outra não renúncia da sua irmã, porque isso é possível, por um desconhecimento do oficial, você então fala para ela, olha, porque nós estivemos, um familiar já foi no consulado, de repente você fala alguma coisa do gênero, e eles precisam que sejam enviadas 2 não renúncias e não uma só. Pronto, resolveu o problema, tá bom? E a última dúvida que eu quero responder hoje é da Emilise. Ela fala o seguinte, Fábio, ao preencher o nome do italiano e suas respectivas variações na solicitação da CNN, certidão negativa de naturalização, fui orientada a colocar nome mais sobrenome e sobrenome mais nome do italiano. Ou seja, gerou aquele monte de nomes. A CNN não foi emitida automaticamente e abriu um protocolo de atendimento no dia 21/11 e até o momento ela não foi respondida. Qual a maneira correta ou aceita de preencher o nome do italiano na CNN? Bom, Emelisa, primeira coisa, quem que te orientou a fazer isso? Foi o oficial do comune onde você vai fazer o seu processo? Foi um consultor que você pretende contratar para fazer o seu processo na Itália? Porque somente estas 2 pessoas, na verdade assim, só existe uma pessoa que pode te dizer como que ele quer que a não renúncia seja feita, que é o oficial do comune do que você quer fazer o seu processo. O que acontece é que quando você contrata alguém, este alguém tem acesso ao oficial, sabe como o oficial trabalha, e aí este alguém, este consultor, pode te dizer, não, você precisa fazer assim, assim, assim. Eu, particularmente, nunca soube, nunca vi, olha que a gente já teve mais de 1.200 alunos na Escola Online da Cidadania Italiana, e ninguém nunca colocou nome, sobrenome, e depois sobrenome e nome. Eu nunca vi, nenhum dos nossos clientes a gente precisou fazer isso, porque é sabido que se você coloca nome ou sobrenome e nome, é a mesma coisa. Não tem diferença. O que a gente precisa é colocar variações que tenham a ver, que tenham acontecido ou que elas estejam demonstradas nos documentos brasileiros. Por exemplo, o meu antenato se chamava Giordano Barbiero. G-I-O-R-D-A-N-O. Giordano Barbiero. Quando ele chegou no Brasil, ele passou a se chamar Jordão com J, Jordão Barbiero. Em alguns documentos estava como Jordão, na verdade o nome do filho dele estava Luiz Barbieri. Então veja, neste caso eu coloquei na CNN Giordano Barbiero, que era o nome que estava no documento italiano, e podia ser Barbiero Giordano, que isso não tem influência nenhuma, não tem nenhum problema. E aí eu coloquei Jordão Barbiero com J e Jordão Barbieri com J, e por desencargo de consciência eu coloquei Giordano com G também, como era escrito na Itália, Barbieri. Então veja, qual que é o objetivo da CNN? O objetivo dela é fazer com que o oficial certifique-se que aquele italiano não chegou no Brasil e se naturalizou brasileiro. Então, quando você tem todos os documentos que ele usou no Brasil, e isso, quando eu falo ele usou no Brasil, significa que a gente evidencia isso, a gente descobre isso verificando os documentos brasileiros. Eu sei que tem muita gente por aí que inventa, por exemplo, coloque todas as variações possíveis que ele poderia ter utilizado no Brasil. Por quê? Isso não é necessário. Se você não tem evidências nos documentos que ele usou outros nomes possíveis, você não precisa colocar isso na CNN. Pelo menos, repito, em 11 anos, 12 anos lidando com cidadania e dos quais 10 como consultor todos os dias, eu nunca vi ou ouvi um comune que tenha recusado uma pasta de documentos porque não existia essa inversão de nome, sobrenome, sobrenome e nome. Tá? Então, fica a dica aqui em relação a isso. Tente emitir uma nova CNN sem esse monte de firula que te disseram, a menos, repito, que quem tenha te dito isso foi o oficial do comune onde você pretende fazer o seu processo ou o consultor que está te orientando. Se qualquer outra pessoa na internet, no Harry Potter, no reino de Waka Waka, se qualquer outra pessoa que não sejam essas duas te falou alguma coisa, essa pessoa falou sem nenhum embasamento, porque ela não pode saber como que o comune que você vai fazer o seu processo trabalha. Mas via de regra, em linhas gerais, é isso que eu te expliquei. Por outro lado,
Como que eu faço então para fazer quando não recebemos a resposta do Ministério? Ficar enchendo o saco deles, não tem outra alternativa. Você tem que ficar mandando e-mail e tem um telefone no site, lá em Brasília, que você pode ligar e ficar enchendo o saco até que eles te respondam. Tá bom? Bom, pessoal, então eu espero ter ajudado mais uma vez. Hoje não foram uma, não foram duas, mas sim 4 dúvidas, e continuem enviando as dúvidas de vocês no link que vocês encontram aqui embaixo, tá bom? Se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, tem um link aqui embaixo. Se você estiver vendo esse vídeo no Facebook, você também tem um link aqui embaixo. E se você estiver ouvindo o podcast, verifique no seu agregador de feed se aqui embaixo você encontra o link. Se você não encontrar o link para a sua dúvida, eu recomendo que você vá até o nosso canal do YouTube e lá você vai encontrar estes links, ou então na nossa página no Facebook, que é simplesmente Minha Saga Cidadania, ou no Facebook Fábio Saga, tá bom? Um grande abraço a todos, um excelente dia, a gente se vê amanhã em mais um áudio e vídeo aqui nessa maratona louca que nós resolvemos fazer em janeiro de 2018, tá bom? Um grande abraço a todos e arrivederci!